Agora sim, encontro sendo gravado. Boa noite para quem estiver assistindo depois, né? Porque agora esses encontros ficam salvos. Vocês também vão receber lá no grupo. A propósito, o nosso grupo vai ser criado amanhã, viu, gente? Sábado. Amanhã eu crio o nosso grupo para a gente ir batendo um papinho, se conhecendo. E na segunda-feira que a gente vai começar oficialmente. Hoje é como se fosse um esquenta, para a gente ler junto, bater papo, mas os comentários no grupo oficialmente começam na segunda-feira, para quem, né, nunca participou, tem muito tempo que não participa. Vocês viram que eu mandei um cronograma por e-mail, tem um cronograma diário e tem um cronograma semanal. Olha quem chegou, Fábio. Você Ué, sempre vê, Nina, essa... primeiro que todo mundo. Aí você fala, olha quem chegou, e a gente fica na expectativa, porque tem um Quem, delay, né? Que sabe? demora um pouquinho, né? Oi, Fábio. Tudo bem? Olá, como vai, pessoal? Tudo bem? Olá, Janaína? Fábio. Tudo bem, Nina? Legal. Te vi a última vez em Germinal, né? Que Foi. legal, que É a legal. primeira vez que eu tô participando dessa. Você sempre faz, né? Em todos os De meses. um tempo para cá. Eu estava até falando com a Ana que eu não lembro qual foi o primeiro encontro que a gente teve, mas é algo muito recente esses encontros. Porque eu acho que Uhum. você participou do final, mas não participou do início, não foi isso? Isso. Não, eu quero participar agora, Ô, Nina, quero eu fazer acho essa que experiência junto. talvez tenha sido Ciranda de Pedra, será que não foi? Pode ser, É, pode ser. não tenho Porque muita esse certeza. primeiro encontro foi sugestão da Nath. E É, foi alguma leitura do Catarse mesmo. Tem uhum, razão. eu Pode ter acho. sido Ciranda de Pedra. Que inclusive, não sei se você viu no seu e-mail, mas antecipado, né? Que eu passei o vídeo que vai ser de sábado. Sábado eu vou disponibilizar todos os comentários sobre Ciranda de Pedra no YouTube. São Ah, Ah, quase legal. 4 horas. Não, aliás, mais de nossa, 4 horas de comentários de todo o livro. que legal. Vai no ar sábado. Não foi Crime e Castigo, não? Hum, Ai, gente, olha, eu tô um pouquinho esquecida, minha memória não tá muito boa. Não sei se foi em Crime e Castigo. Depois eu vou Que conferir isso. começou a fazer os encontros Eu acho para que não. iniciar a Foi ano leitura? passado, não? Não, não foi Crime e Castigo, não, porque eu lembro que começou quando eu já estava participando, e quando vocês leram Crime e Castigo, eu não estava ainda, eu não conhecia a Nina ainda. É, eu também eu sou um pouco perdida em datas. Depois a gente vai checar isso. Mas aí, só voltando então, eu mandei para vocês o cronograma por e-mail. Caso não recebam, me falem, porque meu e-mail está acontecendo isso. Às vezes nem todo mundo recebe, não sei o que está acontecendo. Mas eu mandei o cronograma diário, mandei o cronograma semanal. A gente vai ter os comentários no grupo de segunda a sábado. Domingo é a nossa folguinha. Então, hoje é o nosso esquenta. A gente vai ler e vai discutir a primeira meta. Lá no grupo, pessoal, vocês fiquem à vontade para comentar em texto, para comentar em áudio. Eu vou gravar também um áudio amanhã no grupo. Eu vou criar o grupo amanhã, gravo um áudio explicando também um pouquinho para quem é novato. E vocês já marcaram as metas aí nos livros de vocês? Eu não, A Nina. Rê eu sei que marcou, mas quem não marcou não tem problema. Hoje a gente vai ler da página 9, para quem está lendo na mesma edição que a minha. A gente vai ler da página 9 até. Cadê? Até a página 20. Tá? Quem não estiver lendo na mesma edição, vai acompanhando também, eu acho que não tem problema, não. Estava falando também para o pessoal que chegou um pouquinho mais cedo que eu montei que o material de apoio está quase pronto. Ele deve ser enviado entre hoje e amanhã para vocês, tá bom? Já chega no e-mail de vocês. Fábio, está muito chique com essa edição nova, hein, Nossa, Fábio? até dá gosto Deixa de eu ler, ver esse viu? negócio. Nossa, Nossa, que caramba. Dá para linda! ver, né? Tá, aqui para mim parece que ela dá um efeito na câmera. Dá um efeito, um Põe brilhinho, mais assim, não dá assim, para ó, ver muito bem. É, Fábio. Eu queria ver, põe um mas pouco mais assim, assim. Isso, mais. Ai, que linda! Eu Nossa, de tô que babando editora que nessa é, edição. Fábio? Ou é de clube de livro? é a José É da José Olímpio. Olímpio mesmo, é uma edição nova que eles fizeram. É a edição mais recente. Tem dois prefácios da Alice Walker, são dois Ah, inéditos.
Um é de 10 anos, de comemoração de 10 anos da obra, outro de 25. Ah, eu tô apaixonado por esse livro Tá aqui, bem já, lindona essa antes de edição. começar a ler. Já. O corte Não, mas é eu Ela me está empolguei porque eu já perguntando se queria ler essa forma. história, né? Ah, Eu venho conversando com a Lorena, né, esse tema vem me atraindo muito, né? Então eu li esse ano, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. No passado eu li Kindred, Underground Railroad, eu li Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, ah, e assim, embora o tema seja sempre o mesmo, né, racismo, assim, cada livro é um universo assim tão profundo, né, tem tantas marcas, claro. né, desse processo, que ainda hoje existe, que assim cada livro é totalmente diferente do outro, sabe? No que traz assim de novo sobre para entender melhor, né, as origens de todo esse processo racial, né? Estados Unidos é o maior, né, a maior fonte disso e acaba sendo a fonte também de maior parte dos livros, né? Eu tenho aqui Sim. também o da Toni Morrison, né, que eu quero ler, o Amada. Ah, E esse aqui amada, nossa. surgiu, eu tinha certeza que esse aqui com certeza vai ser, eu vou gostar. Vai sim, vai sim. Aí Eu tô lendo pela quando eu segunda vi vez, essa você vai edição gostar. na Amazon, eu falei, nossa, Tá linda, aí tá lindo demais, né? Os cortes são em púrpura, tá dentro, linda. né? Tem uns designs aqui, sabe? Umas coisinhas assim, bem Depois manda umas trabalhadinhas. fotos no grupo pra gente, Manda sim. quando eu vou criar E amanhã. os prefácios, né? Assim, são dois prefácios inéditos, eu posso compartilhar com vocês também, né? Depois Fábio Por pensou, favor. vi na Amazon, vou comprar para jogar na cara daquele grupo. Ô, Fábio, a Rê Tá tá difícil eu perguntando se comprar o forma um livro rosto ultimamente, a mas esse capa. É aqui deu isso, né? gosto. Hã? A Rê tá É um rosto. perguntando se é um rosto que É forma, um né? rosto. É um rosto. Depois eu posso mandar uma foto, né? Tá. Que aqui a câmera, não sei se é a minha câmera que não tá muito Não pega boa, muito bem. É. mas ela tem, ó, se você olhar aí, tem um semblante, né? Gente, Eu pergunta: mando por sim. acaso tem alguém em Campinas, em Porto Alegre ou região? Assim, alguém que está próximo de Campinas, alguém que está próximo de Porto Alegre, que consegue ir fácil? Não. Daqui a Porto Alegre, acho que são uns 200 quilômetros, né? O problema é que são 4 horas de viagem, porque é serra, né? Eu estou perguntando porque o musical de A Cor Púrpura estará aí. Eu até coloquei no material de apoio em Campinas de 6 a 8, agora Que de legal. maio, e em Porto Alegre. Ai, gente, eu não lembro agora o dia. Não lembro agora o dia. Mas quem estivesse próximo poderia assistir. Dizem que esse musical é maravilhoso, maravilhoso. Nossa, Mas quem tô mora aqui em sonhando. Campina? Ninguém, né? Tem alguém que mora aqui? Não. Não, Eu não, morei acho um que. ano lá, faz uns anos atrás. É. Que legal. Pois é, uma E pena. nada Eu de São também Paulo, tô. né? Eu acho que eles já fizeram, né? Na verdade, Ah, tá. depois Eu vocês não vou podem olhar reclamar no aqui, Instagram deles, nós somos joga lá, Cor privilegiados. Púrpura BR. Aham. Eles têm esse musical. Depois tem o site também deles. Que Vale a pena legal. acompanhar, mas eles já deram uma circulada aí também pelo Brasil. Parece que é um musical da Beleza. Broadway que eles trouxeram, uma coisa assim. Mas enfim, vamos para o livro? Vamos lá, Se vamos deixar, lá. a gente conversa, né? Para quem nunca participou, o negócio vai, viu? Olha, eu quero só primeiro trazer, antes da gente começar a leitura, que esse livro, vocês viram a dedicatória dele? Ah, Tá assim: para o espírito, sem sim. cuja assistência nem este livro, nem eu poderíamos ter sido escritos. Uhum. Ok. Já rola lágrima, né? E só um parêntese, no final do livro, não é para ler a última linha, a última página do livro, não, tá? Ah, não, Depois, eu já ia ler o... não, tá assim. Eu agradeço a todos neste livro por terem vindo. A Ó, W. Alice Walker, autora e médium. Não é algo que se comenta muito sobre essa obra, esse aspecto, né, da Alice Walker ser médium, e ela, inclusive, dedicar o livro a um espírito. No final, ela agradece a todos, né,
fica aí subentendido, para quem acredita, claro, tá, gente? Para quem acredita, Sim. fica meio que subentendido de que seria algo relacionado a uma psicografia, né? Mas, assim, é só um parênteses, caso você não acredite, não tem problema, né? A gente vai seguir esse livro literário, de todo modo, na nossa interpretação, é uma interpretação literária, mas isso é algo que me chama a atenção e que, da primeira vez que eu li, né, eu só fui ver essa partezinha no final, muito depois, eu não tinha me atentado. Então, eu já quis trazer isso daí para vocês. Tá? Não Eu sei se fiquei vocês... curioso com a epígrafe, né, que falam, que Epígrafe, do sim. Stevie Wonder, uma música, Stevie um trecho. Wonder é uma música dele, é um trecho da Eu música. acho que eu não consegui entender assim muito bem. Eu acho que lendo o livro vai ficar mais É, claro. Mostre-me como mostre-me fazer como igual a fazer você, igual a você, mostre-me como fazer. mostre-me como fazer. É. É. Também eu acho que a gente talvez consiga relacionar ao longo da leitura, né? Uhum. Eu vou ter que dar uma segurada, tá, É, gente? que você Porque eu já já li leu, né, esse Nina? livro, tá? Mas Já fiquem leu, né? tranquilos que eu não vou dar spoiler, prometo. Ó, então a gente vai ler da página 9 até a página 20. Vocês vão ver que vai ser muito rapidinho, até porque esse livro ele é todo composto por cartas. Então tem algumas cartas mais curtinhas, tá? Então, vocês vão ver que vai passar muito rapidinho essa meta de hoje. Então, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. A gente faz a leitura em voz alta. No momento que a pessoa que estiver lendo, a gente deixa os microfones todos fechados. E quem quiser dar sequência à leitura, clica nesse botãozinho de levantar a mão. Vocês estão vendo o botãozinho de levantar a mão? A gente vai Sim. usar essa opção de levantar a mão, tanto para a leitura, quanto quando a gente for fazer os comentários, para ficar mais organizado, a gente não atropelar a fala dos colegas. Pode ser? Então, alguém quer começar a fazer a leitura ou eu mesmo posso começar e alguém dá sequência quando quiser? Alguém quer começar? Se ninguém quiser, eu vou. Então, eu começo, e aí quem quiser seguir, levanta a mão, quando eu ver, eu vou parar, aí a pessoa abre o microfone e dá sequência na leitura. Combinado? Então, tá bom. Vamos lá. É melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mamãe. Querido Deus, eu tenho 14 anos. Eu sou risco. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo? Na primavera passada, depois que o neném Lúcio chegou, eu escutei o barulho deles. Ele estava puxando o braço dela. Ela falou: ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo, Afonso. Eu não estou bem. Até que ele deixou ela em paz. Uma semana depois, ele foi e puxou o braço dela outra vez. Ela falou: não, eu não vou. Você não vê que já estou meia morta e todas essas crianças? Ela foi visitar a irmã dela, que é doutora em Macon. Me deixou cuidando das crianças. Ele nunca teve uma palavra boa para falar para mim. Só falava: você vai fazer o que sua mãe não quis. Primeiro, ele botou a coisa dele na minha coxa e começou a mexer. Depois ele agarrou meus peitinhos. Depois ele empurrou a coisa dele para dentro da minha xoxota. Quando aquilo doeu, eu gritei. Ele começou a me sufocar, dizendo: é melhor você calar a boca e acostumar. Mas eu não acostumei, nunca. Agora eu fico enjoada toda vez que sou eu que tenho que cozinhar. Minha mamãe, ela fica o tempo todo em cima de mim olhando. Ela tá feliz porque ele tá bom para ela agora, mas muito doente para durar muito. Querido Deus, minha mamãe morreu. Ela morreu gritando e praguejando. Ela gritou comigo. Ela praguejou comigo. Eu tô de barriga. Eu não posso andar muito depressa. Na hora que eu volto do poço, a água tá morna. Na hora que eu arrumo a bandeja, a comida já tá fria. Na hora que eu arrumo todas as crianças para a escola, já tá na hora do jantar. Ele não falava nada, ele sentava lá na cama, segurando a mão dela e chorando, dizendo: não me deixa, não vai embora. Ela perguntou para mim do primeiro: de quem é? Eu disse: de Deus.
Eu não conheço nenhum outro homem ou outra coisa para dizer. Quando eu comecei a sentir dor, e aí minha barriga começou a mexer, e aí aquele nenenzinho nasceu rasgando minha xoxota com o punhozinho dele, quem quisesse podia soprar que eu caía. Ninguém veio ver a gente. Ela ficou mais e mais doente. Acabou ela perguntando: "Cadê ele?" Eu falei: "Deus levou ele. Foi ele que levou. Ele levou ele quando eu estava dormindo. Matou ele lá no bosque. Vai matar esse também, se ele puder." Querido Deus, parece que ele não pode mais nem olhar para mim. Fala que eu sou má e sempre quero fazer coisa ruim. Ele levou meu outro nenê também, o menino dessa vez. Mas eu não acho que ele matou, não. Eu acho que ele vendeu para um homem a esposa dele lá em Monticello. Eu fiquei com os peitos cheios de leite escorrendo em cima de mim. Ele falou: "Por que você não se veste direito? Bota alguma coisa." Mas o que é que eu tenho para botar? Eu não tenho nada. Eu fico pensando que ele bem podia achar alguém para casar. Eu vejo ele olhando para minha irmãzinha. Ela está com medo. Mas eu falei que vou tomar conta dela, com a ajuda de Deus. Querido Deus, ele veio para casa com uma moça dos lados de Gray. Era da minha idade, mas eles casaram. Ele fica com ela o tempo todo. Ela fica zanzando como se não soubesse que coisa mordeu ela. Eu acho que ela pensou que gostava dele. Mas nós somos tantas crianças, todas precisando de alguma coisa. Minha irmãzinha Nete está com um namorado quase do tamanho do pai. A mulher dele morreu. Ela foi morta pelo namorado dela voltando para a casa da igreja. Ele só tem 3 filhos. Ele viu a Nete na igreja, agora todo domingo de tarde o senhor fulano vem cá. Vou dizer para a Nete ficar com os livros dela. É preciso mais que juízo para cuidar de criança que não é nem da gente. E veja o que aconteceu com a mãe. Querido Deus, ele me bateu hoje porque disse que eu pisquei para um rapaz na igreja. Eu podia estar com uma coisa no olho, mas eu não pisquei. Eu nem olho para os homens. Essa é que é a verdade. Eu olho para as mulheres, sim, porque eu não tenho medo delas. Talvez porque minha mãe me botou maldição. O senhor acha que eu fiquei com raiva dela? Mas não. Eu sentia pena da mamãe. Tentar acreditar na história dele matou ela. Tem vez que ele ainda fica olhando para a Nete, mas eu sempre atrapalho ele. Agora eu vou dizer para ela casar com o senhor fulano. Não vou dizer por quê. Eu vou dizer: casa com ele, Nete, tenta ter um ano bom na sua vida. Depois disso, eu sei que ela vai ter barriga, mas eu nunca mais. Uma menina na igreja disse que a gente pega barriga quando sangra todo mês. Eu não sangro mais. Senhor fulano, afinal, desculpa, querido Deus, senhor fulano afinal chegou e pediu a mão da Nete em casamento, mas ele não quis deixar ela ir. Diz que ela está muito nova, não tem experiência. Diz que o senhor já tem muita criança. Depois, e o escândalo que a esposa dele causou quando alguém matou ela? E que história é essa que dizem da Shug Avery? O que ele diz disso? Eu perguntei para nossa nova mamãe sobre Shug Avery. O que era? Eu perguntei. Ela não sabia, mas disse que ia descobrir. Ela fez mais do que isso. Ela conseguiu um retrato. O primeiro que eu vi de uma pessoa de verdade. Ela falou que o senhor fulano estava tirando uma coisa da carteira dele para mostrar para o pai e caiu o retrato, escorregou para debaixo da mesa. Shug Avery era uma mulher, a mulher mais linda que eu já vi. Ela é mais bonita que minha mamãe. Ela é mais de 10.000 vezes mais bonita que eu. Eu vejo ela lá dentro do casaco de pele. O rosto dela vermelho, o cabelo dela parece uma coisa. Ela tá rindo com o pé em cima do carro de alguém. Mas os olhos dela tão sério, um pouco triste. Eu pedi para ela me dar o retrato. A noite toda eu fiquei olhando. E agora quando eu sonho com Shug Avery. Ela tá vestida linda de morrer, rodando e rindo. Querido Deus,
Quando nossa nova mamãe estava doente, eu pedi para ele me pegar em vez da NET, mas ele só perguntou do que eu estava falando. Eu falei para ele que eu podia me arrumar para ele. Eu enfiei no meu quarto e voltei usando rabo de cavalo, pluma e um par do sapato de salto alto da nossa nova mamãe. Ele me bateu, porque eu vesti como vagabunda, mas fez comigo de toda maneira. Senhor fulano veio nessa noite. Eu fiquei na cama, chorando. A Nete, ela finalmente viu a luz do dia, clara. Nossa nova mamãe, ela também viu. Ela estava no quarto dela chorando. Nete cuida de uma primeiro, depois da outra. Ela tá tão assustada que ela vai lá fora e vomita. Mas não lá na frente onde os dois homens estão. Senhor fulano fala: "Bom, senhor, eu gostaria que o senhor tivesse mudado de ideia". Ele fala: "Não, não posso dizer que mudei". Senhor fulano fala: "Bom, o senhor sabe, meus pequenos bem que precisam de uma mãe". Bom, ele fala bem devagarinho: "Eu não posso deixar o senhor levar a Nete, ela é nova demais, não sabe de nada. Só o que ela só o que a gente fala para ela. Depois, eu quero que ela fique mais na escola. Quero fazer uma professora dela. Mas eu posso deixar o senhor levar a Sally. Ela é mais velha mesmo. Ela precisa casar primeiro. Ela também ela também não é mocinha, eu acho que o senhor sabe disso. Ela já foi manchada 2 vezes. Mas o senhor também não precisa de uma mocinha. Eu mesmo peguei uma mocinha e ela tá o tempo todo doente. Ela dá uma cuspida por cima da grade, ele dá uma cuspida por cima da grade. As crianças dão no nervo dela. Ela não é boa cozinheira e já tá de barriga. Senhor fulano, ele não fala nada. Eu paro de chorar. Tô tão surpresa. Ela é feia, ele fala. Mas não estranha o trabalho duro. E é limpa. E Deus já deu um jeito nela. O senhor pode fazer tudo como o senhor quer. E ela não vai botar no mundo mais ninguém para o senhor dar de comer e vestir. O senhor fulano não fala nada. Eu pego o retrato da Shug Avery, eu olho nos olhos dela. Os olhos dela dizem sim. Eles fazem assim, tem vezes. A verdade, ele fala, é que eu tenho que me livrar dela. Ela é muito velha para estar vivendo aqui em casa. E é má influência para as minhas outras meninas. Ela leva a roupa dela, ela pode lavar aquela vaca, ela pode inclusive levar aquela vaca que ela está criando lá atrás do celeiro, mas a Nete, positivamente, o senhor não pode levar, nem agora, nem nunca. O senhor fulano fala finalmente, limpando a garganta. Eu realmente nunca olhei para ela, ele fala. Bom, da próxima vez que o senhor vier, o senhor pode olhar para ela é feia. Nem parece que é a irmã da Nete, mas ela vai ser uma esposa melhor. Ela também não é esperta. E eu vou ser honesto, o senhor vai ter que prestar atenção ou ela vai dar tudo que o senhor tem. Mas ela trabalha como um homem. O senhor fulano fala, quantos anos ela tem? Ele fala, ela está perto dos 20. E outra coisa, ela é mentirosa. Gente, desculpa, eu já ia continuar, mas acabou, né? Acabou a meta. Olá, Adriana! Boa noite! Seja bem-vinda, que bom tê-la aqui. Ei, boa noite, gente. Acabei de ler a meta, a primeira meta. Você chegou a dar uma lida antes ou não? Não, Não? não tem problema, não. Eu não li ainda não, mas aí depois eu leio. Ah, não, então tá bom. Gente, só uma pergunta. Vocês estão ouvindo um barulho do meu brinco no microfone? Ah, tá. É porque eu tô sentindo encostar, eu falei, será que ficou ruim para eles ouvirem? Então, foi difícil, pesado. A linguagem também é algo que causa, eu acho que um certo estranhamento, né? Essa reprodução da oralidade. Alguém quer começar falando? Ou vocês estão muito impactados ainda? Ana, fique à vontade. Vou tentar me acostumar com a mãozinha, né? Assim, eu tenho uma reclamação para fazer, Nina.
dois Por livros favor. na sequência que começam já de forma impactante, né? Porque a gente acabou de ler Menino do Engenho e as primeiras frases foram, né? E eu entro nesse livro sem saber nada, eu não sei nada do livro, né? Apesar de ser um clássico, acho que tem um filme também, né? Eu não sei nada, e assim, quando começa ali aquela cena, né, é um estupro, né? Não deixa de ser um estupro. Meu Deus, a gente já fica assim, né? E você falou da linguagem, né, essa questão de imitar a oralidade, mas talvez isso seja algo que deixa o livro um pouco menos pesado, né? É impossível não deixar pesado, mas talvez porque é uma criança e, pelo que eu entendi aqui, é uma criança muito simples, de um lugar muito remoto, né? Porque ela fala errado, esqueceu, né? Então, acho que isso dá uma certa aliviada no conteúdo, né? Mas não é fácil, né? Eu estou lendo um livro, acho que alguns já leram também, As Alegrias da Maternidade, e fala muito nessa questão do abuso sexual, da mulher ser vista como uma propriedade, né? Um Então, livro da Buxi, né? isso. Então, é assim, é muito impactante, né? E já começa, o livro já começa. E você quase continuou a ler a meta, e enquanto você lia, eu pensava, nossa, esse livro vai ser difícil seguir a meta, porque vai passar muito rápido e a gente vai querer continuar para saber o que vem, né? Que bom, Ana, que bom que você não sabe nada da história. Eu estava até falando, não sei se você já estava, mas do material de apoio que eu devo enviar entre hoje e amanhã, ainda nesse fim de semana, eu sugiro que vocês não vejam, não leiam com grandes detalhes, assim, porque vai ter spoiler, né? Então, sugiro que vocês deem uma olhadinha, assim, por alto, quem não gosta de spoiler, deixe para consultar ele com mais cuidado no final da leitura. A Rê levantou a mão. Rê, você vai querer falar em áudio? Eu sei que você está com a vozinha um pouco comprometida, mas fique à vontade se você quiser falar agora, tá? Você mandou em texto, né? Eu também entro na história sem saber nada. Fiquei chocada com a linguagem, uma linguagem mais vulgar mesmo no cotidiano. Não tinha nem folheado ainda para ver a escrita. Não, claro que podia enviar, podia sim. Eu vi que você levantou a mão, fiquem à vontade. A gente fala só a questão da mão, que às vezes a gente empolga, né? A gente vai falando do outro. Mas eu acho que você não vai querer gravar, né? Eu sei que você não tá com a vozinha muito boa. Me falaram que tem filme quando publica. Sim, tem um filme. Tô até aqui com o material de apoio na frente. É o livro, ele ganhou adaptação em 85. Que, na verdade, o livro foi publicado em 82, né? Em 85 ele já ganha uma adaptação. Eu acho que tá. Não lembro qual streaming que esse filme está disponível. Eu sei que dá para poder pegar emprestado pelo YouTube e eu acho que é HBO. Alguém já viu o filme, gente? Não, né? Eu também não vi ainda, É do mas Steven quero Spielberg, muito. né? Ele que dirigiu o Steven Spielberg. Isso, Um dos sim, poucos que eu foi. não vi de Steven Spielberg. Quem sabe depois do livro agora. Anima, né? O que Sim. você achou, Fábio? Eu vou precisar ler de novo. Achei em alguns momentos assim o uso de pronomes, né? Ele, ela, eu me perdi um pouco assim nas referências, né? Mas é uma coisa minha, eu acho. Eu leio um pouco mais devagar, né? Então preciso voltar assim para ir refletindo, né? Mas eu achei bem interessante logo no começo, né? Que tem um risco, né? No eu sou, que não sei, parece indicar algum tipo de autopunição, né? Dela ou ela, não sei o que vocês entenderam, né? Desse risco do eu sou. E assim, que ela fala, né? Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo. Ela, assim, ela acredita, né, em Deus, ela está sempre se comunicando com Deus, né, mas ela não consegue, ela está pedindo, assim, implorando para que ele ajude ela a entender, né. Isso aqui, para mim, foi muito marcante, logo de começo, né.
poxa Deus, eu sou tão boa, né, no mundo, por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Então, eu achei bem forte isso, né? Logo na primeira página também é uma cena de estupro, e assim, interessante também que são poucas páginas, né? E aí, de repente, de 14 anos, ela tem 20 já, né? Então, assim, em poucas páginas, eu senti uma pequena mudança, assim, ela continua falando, né, com erros gramaticais, mas, claro, né, um pouco amadurecido já pela idade. Mas achei interessante a velocidade, né, com que nesses 6 anos, assim, parece que foram poucas vezes que ela falou com Deus, né, em 6 anos. Então, assim, fico pensando o quanto que marcou isso, né, a personagem, nesse resumo, né, de 6 anos, quanto isso vai se refletir na vida dela daqui para frente, né. Achei interessante isso de passar tão rápido o tempo, né, 6 anos com sempre pequenas citações, sempre que ela começa a falar querido Deus, e ela se referenciou poucas vezes a ele, né, para 6 anos, ela aparece uma vez a cada ano aqui, talvez, não, talvez mais. Mas assim, foi ficando mais claro a escrita, acho que à medida que ela foi envelhecendo, né? Claro, como criança, acho que foi interessante da autora aqui, né? Parece que ela se colocou bem no lugar mesmo de uma criança, como se tivesse a criança falando, né? E assim, no final aqui da meta, eu comecei a entender melhor, assim, as coisas foram encaixando melhor. Só o ele, ela, esses pronomes, às vezes eu não sabia, assim, a quem estava se referindo. Mas talvez seja porque ela, como criança, também é, não também estava se expressando da melhor maneira que ela conseguia, né? Isso causa uma confusão. Eu lembro o livro, não sei se vocês já leram, O Som e a Fúria, do William Faulkner, e ele também é assim, né? Ele tem separado em 4 grandes momentos, né? Que tem uma evolução no tempo e as coisas são contadas nas perspectivas de cada personagem. E o primeiro personagem, ele é deficiente mental. Então, assim, nossa, foi o começo mais difícil de livro que eu já li, porque a narração é pelo personagem, né? Então, assim, é uma piração total, né? Assim, e você vai tentando entender, interpretar as coisas que estão acontecendo ao redor dele do ponto de vista de uma pessoa que não tem um funcionamento, né, sua ampla capacidade, né, da sua mente, do seu cérebro. Claro, não é exatamente aqui, mas achei interessante, assim, poucas páginas, assim, deu para entender melhor, acho que teve um amadurecimento, né, dela como personagem, né, então ela consegue se expressar melhor, ainda com erros, claro. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse começo, assim, dela ter riscado, né, o eu sou, e E isso dela tá questionando Deus. Não questionando, né? Mas ela tá pedindo, Deus, eu sou tão boa, né? Por que que não. A religião acho que é uma coisa que deve ser muito forte, né? Nessa, nessa história, né? querido Deus, isso com certeza é uma tentativa dela de entender, né? O mundo, o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo ao redor e por quê, né? Das coisas. Mas eu gostei bastante desse início, assim. Difícil. Só uma coisa, eu sei que tem um pessoal na filinha querendo falar, só com relação a essa passagem de tempo que ela não é demarcadinha, né. Porque a gente começa assim, ela falando que tem 14 anos, e no final dessa meta ele diz, né, ela está perto dos 20. Então a gente não consegue ter muita precisão de tempo, né. E algo também que eu questiono é esse cara, né, essa figura masculina aí, eu não sei até que ponto que ele fala também é confiável, né. Uhum. Então, fico com um pouco de dúvida com relação a essa idade, né, perto dos 20, será que realmente temos aí uma passagem de 6, de É, 5, de 4? Óbvio que a gente viu que ela, demarcou que foram 2, né, ela engravidou 2 vezes, né. ele também está querendo se livrar dela, né? É nesse Então sentido que eu tem, penso. tem isso, né?
Então, meio que falar que ela já está bem mais velha Verdade. para poder mandá-la. Enfim, É. a Ana Fortaleza quer Mentiroso falar? é ele, na verdade, né? É. Não, é que o Fábio, né, destacou essa questão desse trecho grifado, né? Deixa eu só baixar a mãozinha. Eu sou. E aí eu fiquei pensando no início do livro, né, que a Nina sinalizou, a dedicatória, e no final do livro. Então, assim, se é um livro que é psicografado, então ela colocou eu sou e depois riscou, né? E aí ela não, embora ela não coloque num passado direto, né? Ela coloca eu sempre fui. Então, me veio à mente a hora que o Fábio chamou atenção para isso. E aí foi uma coisa que eu não prestei atenção durante a leitura, porque Ah, não tinha entendi. me Ela vai falar, eu ocorrido sou. isso. Tá certo. Isso, Uhum. mas eu não sei se vocês prestaram atenção, eu queria ter notado se ela sempre fala no passado. Em alguns momentos ela narra as coisas como se fosse no passado, ela num presente narrando no passado, né? Então ela foi visitar, ah, mas ali mais na frente tem uns que ela narra aparecendo no presente, né? Então não sei, também fiquei um pouco confusa. Mas a hora que você falou, Fábio, me veio na cabeça essa questão, né? De eu sou, não, eu não sou mais, né? Eu Não, é sempre verdade, fui eu de acho uma que agora forma foi mais. diferente. Pensei mais na linha, tipo, eu sou, mas a pessoa, tipo, riscando como se estivesse brava, sabe? Tipo, não, eu não sou nada, assim, mas na sequência que ficou Uma claro. interpretação, né? São Não, duas mas eu acho que essa interpretações tua faz mais. diferentes. Essa tua acho que faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Mas é interessante o recurso de riscar, né? Não é comum, né, no, na literatura, né? Eu acho que ficou bem Sim, interessante aqui. É Para tipo como se mim, a o que coisa me tivesse veio na sendo, como cabeça. você falou, né? Sendo transcrita em tempo real, né? Na linha, né, de se um espírito esteve com ela, esse realismo, né? Flávia, Achei quer falar? interessante. Não, eu ia falar, achei interessante essa linha de pensamento, porque nem tinha me passado pela cabeça. Quando eu vi esse riscado, aí eu imaginei que, tipo, ela estava escrevendo, poxa, eu sou. E aí, como se viesse a dúvida, será que eu sou realmente? Eu falei assim, É, não, eu pelo menos fui algum dia, né, uma boa menina. Então, como se ela estivesse até duvidando se realmente ela ainda era uma boa menina. Quando eu foi isso que eu olhei, pensei foi o da que me primeira veio na vez. cabeça. E percebam, assim, é passível de várias interpretações, né? É verdade. Porque esse eu sou, a gente pensando nessa menina que parece que tem pouco domínio também da norma padrão, da norma culta, digamos assim. Ela coloca um eu sou, ela risca. Eu, num primeiro momento também, eu tendo a ir para a mesma interpretação da Ana, né, de que foi psicografado, enfim, riscou e seguiu. Agora, tem o eu sou, ela risca, eu sempre fui. Então, até uma ideia de que assim, não é que eu sou agora, eu sempre fui. É como se ela olhasse Uhum. também para a própria trajetória e dissesse, olha, eu nunca fui uma pessoa ruim, né? Ou seja, para eu estar pagando o que eu estou pagando agora, também essa ideia que o Fábio destacou. Né? A Rê tinha levantado a mão, aí a Rê eu acho que eu preciso ir para o chat, né? Que eu acho que ela não vai gravar áudio. Achei interessante o senhor, né? E tem um risco, eu falei até fulano enquanto eu lia, me pareceu que ela não quer citar os nomes nas cartas, nem para Deus. Então, Rê, e aí, o que eu quero chamar a atenção? Para a primeira frase da meta, a primeira frase do livro. É melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mamãe. É uma fala que está em itálico. Essa fala é uma fala de quem? O que vocês acham? Pode abrir o microfone. Possivelmente, talvez de quem a estuprou, de quem a cometeu os atos, né? Antes ou depois. Isso. Eu também Eu pensei penso isso nessa. que o Fábio falou. Né? Quando eu li isso daqui, eu não entendi muito bem, mas depois que a Nina É, começou a ler a cena do estupro, aí me veio sempre a cabeça que a gente escuta falar, né? Que sempre o agressor, principalmente quando são crianças, né? Sempre coloca, olha, não fala porque você vai ser a culpada por deixar alguém triste, né? A ameaça psicológica, né? Então, aí eu também imagino que seja essa pessoa. E uma coisa que eu não entendi, aproveitando a deixa, não sei se menciona aí quem que é esse homem? Não é pai dela, né?
Pois é, fica a dúvida. É pai ou é padrasto? Pelo amor de Deus, gente, pai não. Eu não aceito que seja o pai da menina. Não, Porque uma outra coisa, né, que eu fiquei pensando aqui, porque ele tem várias mulheres, né? Primeiro, bom, ele tinha uma mulher que morreu, né? Aí fazia essas relações, tinha essas relações abusivas com a menina, aí daqui a pouco já tem uma e quer vender uma porque aquela fica, né, parece uma coisa meio de tribos, de algumas tribos, por exemplo, africanas, né? E aí depois que eu pensei, não, mas é nos Estados Unidos que é narrado o livro, né? Então, e aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, que não seja o pai da menina, porque aí já é demais, né? Fica essa dúvida, Ana, se é pai ou se é padrasto. Ainda não sabemos, mas existe até mesmo um distanciamento, porque ela se refere como ele, né? E aí esse pronome, eu sei que é um pronome que vocês já falaram que causa uma certa confusão, porque ela fala, ele estava puxando o braço dela. Então, às vezes é isso, essa reprodução mesmo da oralidade de uma menina que tem pouco domínio. Então, esse ele, ela nunca fala o nome. Tanto Ela medo, nunca. né? De, o Ela medo fala o de. nome da irmã. O da irmã ela fala, a Nete. Ela cita também o nome do Nenê Lúcius. Mas perceba, ela não chama esse homem nem de pai, nem de padrasto. Tem a outra mulher também que chega, né? Que ela fala, minha nova mamãe. Mais alguém tinha levantado porque sumiu para mim aqui. Não, né? E aí é curioso pensar, porque essa primeira frase aqui, quando eu li também, ela não fez tanto sentido para mim, mas a gente percebe que ela se agarra mesmo à figura de Deus, né? Ou seja, é a única pessoa que eu posso contar. Então, deixa eu endereçar as minhas cartas para Deus, que com ele eu posso falar, mas ainda existe um certo medo aqui, né? E assim, esse livro, ele é uma pancada tão forte que na primeira carta já é essa cena, né? É difícil de ler, né, gente? Essa menina descrevendo essa cena. E na É segunda bem carta, doloroso. né, ela, né, que fica claro que ela engravidou, né, que ela nem consegue correlacionar a gravidez com o acontecimento, né? Ela não consegue nem correlacionar, ela explica cruamente o que aconteceu, né, na primeira página, mas ela não sabe categorizar que foi sexo, que foi estupro, né? Ela cita de forma sequencial, né? Fiz isso, colocou aqui. E na sequência ela fala da gravidez, né? Que ela fala que a mãe pergunta para ela, né? De quem é, que ela fala que é de Deus, né? Então é, assim, é chocante, né? Porque imagina, na cabeça de uma criança, como entender, né? E assimilar tudo aquilo. Aí eu relaciono com a leitura que eu fiz esse ano da Maya Angelou, né? Que ela também, ela, ela conta, né? Ela sofreu isso. Isso não é spoiler, né? Ela foi estuprada, né? Na infância dela. E também a escrita dela, ela escreve como se fosse a criança, ela criança falando, né? E é muito duro eu ver aquilo, porque a criança não entende nada do que está acontecendo, não vê malícia nenhuma, não vê nem maldade até no que está sendo feito, né? E, enfim, é uma realidade aí, né? Muito precoce, né? A Nete, né? Que é a irmã dela, não sabemos qual a idade dela, mas também o cara de olho nela, é chocante mesmo. Uma porrada, né? Nossa, Esse começo. e assim, gente, sério, eu que estou na sala de aula há alguns anos, na sala de aula de uma escola pública de uma região periférica, isso é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum. E é de pai, é de padrasto, é de irmão. É terrível. É terrível. Porque às vezes a gente lê, a gente fala, nossa, mas tá, é o tempo inteiro acontecendo, gente. E aí, assim, quando o Fábio fala dessa questão, dessa coisa crua que é o texto, e o modo como essa narradora
enxerga, né? Porque parece que ela realmente não consegue identificar, ela realmente não, parece que ela não compreende, ela não tinha essa maturidade para compreender que foi um estupro, que foi um abuso, e eu acho que é muito isso, assim, às vezes a pessoa só vai entender que ela sofreu algo desse tipo depois de muito tempo, porque ela de fato não consegue associar, não consegue assimilar como um estupro. É bem, bem assustador. A Rê quer As falar? marcas, né, costumam aparecer mais no longo prazo do que no curto prazo, né? Às vezes, É, pelo menos para Maia foi assim, na infância dela não afetou tanto, né, o acontecimento, mas fica claro que à medida que ela tomou consciência, né, de fato, aquilo isso, foi muito perturbador. E deve, como você falou, né, deve acontecer com muita frequência isso, né? Criança não tem condição nem de imaginar, às vezes, que de alguém é capaz de elaborar fazer uma mesmo, maldade entendeu? dessa, É, de né? elaborar mesmo o que está acontecendo. É. Às vezes, no caso da Maia, eu achava até que, desculpa se eu estou dando muito spoiler, né? Mas às vezes a criança acha até que o outro está querendo ser carinhoso, sabe? Tá querendo ser carinhoso com a criança. É meio perverso, né? Como o adulto conduz aquilo, de uma maneira que a criança quer fazer com que a criança ache que aquilo está sendo carinhoso, né? Da parte dele como adulto. Sim, por isso que tem que conversar muito. Quem tem filho, quem tem sobrinhos, enfim, crianças próximas, tem que conversar muito, orientar desde cedo. Né? Porque, como você falou, às vezes a criança acha que é um carinho. Uhum, Né? Então, precisa ser conversado, gente. Eu sei que deve ser muito difícil, complicado, porque uma criança não sabe às vezes como falar, mas tem que falar, tem que ver um jeito de falar. A Ana quer falar alguma coisa? Não, né, bom, eu anotei um monte de coisa para falar aqui, mas do que vocês foram falando, enfim, que, né, a Nina comentando que isso é muito comum, infelizmente. Ontem eu fiquei chocada, porque eu estava tomando café da manhã e escutando o jornal, e aqui no Rio Grande do Sul, uma criança de 5 anos foi morta pelo padrasto depois de ser estuprada. Né? Então, assim, são coisas que você pensa que só existe nos livros, infelizmente não, né? E aí depois o Fábio começou a falar dessa questão, né, de que ela não percebeu que foi estuprada, e aí tem duas questões, né, Fábio? É isso que você falou, de a criança achar que isso é um ato de carinho e de que achar que isso é normal, né? Porque a criança ainda não tem a consciência de que isso é errado, de que isso um não abuso, né? acontece em todos os lares, Uma né? agressão. E aí, aí fazendo um pouco um link com o livro que a gente acabou de ler, né, Nina, que é Menino de Engenho, o menino viveu num mundo racista, né? E aquilo era normal. Ele dizia, né? Eu acreditava que os brancos, não era com essas palavras, mas que os negros nasceram para ser escravos e os brancos para serem os senhores, e porque Deus quis assim. Né? Então, com essa questão do abuso sexual, é isso, né? Então, acha que é normal, esse é o mundo, infelizmente, daquela criança, né? E é muito triste. E aí, lá na página 13, né, agora mudando um pouquinho de assunto, dá a entender que acho que ele matava essas crianças, né, que ela tinha, porque na página 13 ela coloca: parece que ele não pode nem olhar para mim, fala que eu sou má e sempre quero fazer coisa ruim. Ele levou meu outro nenê também, um menino dessa vez. Então, acho que o outro também ele já tinha dado um jeito, não de matar, né, mas enfim, aquela fala que ele vendeu, mas que tirou dela, né? Acho que também para não ser mais crianças para ele alimentar, enfim. E eu não entendi, né, que ele, né, nesse trecho aqui, ela diz o seguinte: fala que eu sou má e sempre quero fazer coisa ruim. Quando a Nina estava lendo, não sei porque eu lendo também, pensei que era assim, ó, sempre fala que eu sou má e não quero fazer coisa ruim, né? Que aí eu pensei, ele força ela a ter relação com ele e ela diz que não, e aí ele diz que ela é má. Mas eu não entendi aqui, né? O que seria essa coisa ruim que ela sempre faz, sabe? Sempre quer fazer. Mas enfim. Eu acho que talvez, assim, não sei, eu não consegui localizar na página 13. Isso, na página 13, as primeiras frases. Parece que Ah, ele não tá. pode, Fala que eu mas sou má e sempre quero fazer coisa ruim. Eu não sei, Ana, mas a impressão que eu tenho
é que existe um jogo que esse cara faz. É porque primeiro ele fala que ela não pode contar pra ninguém, e é mais fácil também construir uma história de que ela é a ruim, de que ele é o bonzinho. Eu não sei se existe uma espécie de um jogo, sabe? É uma A espécie de manipulação, né? manipulação, uma É, manipulação que ele faz. é. É meio que Porque para também colocá-la num lugar de erro, sabe? E eu também cheguei a pensar por algum momento que, de repente, porque tem aquela questão assim de que às vezes as pessoas são tão carentes que elas acham que essa relação é uma forma de carinho. Então, de repente, em algum momento, ela também pedia para que isso acontecesse. E aí ele, nessa manipulação, dizia que ela só quer fazer coisa ruim. Não sei se eu me fiz entender. Não entendi. Não. Não. Tá. Fala de Ela, novo. ela é uma menina completamente sozinha, né? A única pessoa que ela tem, entre aspas, é essa pessoa que abusa dela. Então, essa relação abusiva, né? Em algum ponto, ela pode entender que é uma relação de carinho, que ele faz isso com ela porque gosta muito dela. E aí ela se sente carente no sentido afetivo. E aí ela busca por um momento de sexo com ele. E aí ele, para manipular ela, diz: Ó, você sempre quer coisa ruim, né? Eu não posso mais nem olhar para você. Né? Também, de repente, não sei se pode ser isso. Sim, entendi. É, eu acho que faz sentido também. Faz sentido. A Renata, ela acho que ela fez um comentário se ela perdeu o Deixa bebê eu... no começo. Cadê os comentários aqui? Ela perdeu o bebê no começo, eu entendi errado. Eu disse que isso nunca mais ia acontecer. Ela disse que Deus o levou, o bebê, pelo que eu entendi. Vamos voltar aqui. Você se lembra em qual página, Rê, ou alguém se encontrar? Ah, tá. Ah, sim, achei, na página 11. Ela perguntou para mim do primeiro, no caso, a mãe. É isso? Uhum. De quem é? Eu disse que de Deus? A Renata está perguntando se ela perdeu o bebê no começo. Quer dizer, acho que esse primeiro, assim, que acho Na que. verdade, eu acho que Eu ele acredito que levou o ele. bebê. É, Né? Não é que ela É, perde. A impressão que eu tenho é que depois que ela paria essas crianças, ele ele, dava um jeito nessas crianças. Que aí ela eu fala em algum acredito. momento aqui, acho que também, né, Renata, que levou para a floresta, uma coisa assim, né? Então eu acho que ela não perdeu o bebê, eu acho que ele levou o bebê dela. E ela fala disso mesmo. Vamos ver se eu Ah, mas na encontro. página 12 ele fala que. Ela fala que ele matou a criança. Foi ele que levou. Ele levou quando eu Isso. tava dormindo. Matou ele lá no bosque. Vai matar Isso. esse também, se mas ele aí puder. Aí ele, mais na É. ele eu acho que é frente, Deus, né? Eu acho que é Deus, né? Porque antes tem assim, eu falei, Deus levou ele. Ponto. Aí vem, ó, foi ele que foi ele levou. que levou. É, Eu entendi que ela Ele, estava falando, ó, eu falei, Deus levou ele, foi ele que levou, quer dizer, ele e Deus. Eu acho que é, ou não. eu entendi que esse ele aqui faz relação ao homem. Eu tinha sim, é o que entendido eu isso entendi também. também. Tá. Só que mais pra frente é porque tem É um que outro foi ele que momento. levou, eu fiquei na Mas é que, dúvida, olha porque como só, não tá em maiúsculo, né, o ele, porque ele sempre fala que o ele eu sempre associei agora com com o cara, né? Quando ele falou na porque sequência, mas ok, é, acho que faz mais sentido. eu não sei, porque assim, não sei se a primeira mãe dela, mãe ou, né, pergunta de quem é. Aí ela disse que é de Deus, né? E depois aqui me parece que ela está misturando uma conversa entre o que ela está explicando e o que ela falou para a mãe, né? Porque tem um momento que ela falou assim, ó, acabou ela perguntando, cadê ele? Né? Então, quem está perguntando, acho que é a mãe, não é? A Isso. mãe está perguntando, cadê ele? E quando ela fala ele, eu acho que ela está perguntando do bebê, do menininho. Aí ela diz: Eu falei, Deus levou ele. Então dá a impressão que ela está dizendo para a mãe que o bebê morreu, que Deus levou. E aí na sequência ela fala: Foi ele que levou, foi ele o abusador. Ele Certo. levou Uhum. ele o abusador, levou ele o menino quando eu estava dormindo, matou lá no bosque. Foi essa interpretação que eu fiz.
No também. Eu final também, ele, eu também. como ele tá falando a Deus, né? No final ele fala, não, ela fala, né? Não, eu sei que foi ele que levou. Ele, E o aqui tem essa confusão, né, que o Fábio falou, toda pai, hora é padrasto. ele, a gente não sabe quem. É que eu E achei na isso porque página como está sempre usando seguinte, ele no plural, aí quando usou aqui no é, singular, né? E tava mas realmente são dois momentos de conversa, né? Primeiro ela mente para a mãe, para, né? Para porque ela, claro, né, indo para o começo, né, aqui do livro, né, que está em itálico, para nunca contar para ninguém, né, senão isso mataria a mamãe. E aí depois ela, no final termina e ela fala, não, Deus, eu sei que foi ele, né? Basicamente é isso que ela está e na falando. página seguinte, na página 13, ela diz assim: ele levou meu outro nenê também, o menino dessa vez. Mas eu não acho que ele matou, não. Acho que ele vendeu para um homem a esposa dele, lá em Monticello. Então, assim, aí fica essa dúvida, né? Se os meninos morreram. Eu tenho a impressão que não. Que aqui ela mesmo já expressa isso, né? E por que que ela acha que ele vendeu para um homem? Deve ter alguma coisa ali que ela ouviu, que ela ficou sabendo. Por que que ela acha que ele vendeu? Então, talvez as crianças nem estejam mortas, a gente não sabe, né? Teve alguém que entrou? Não aparece para mim. Bom, é isso. A Rê também queria. Acho que foi a. Cadê? Achei. Essa parte aí mesmo. E se Deus for o abusador nessa relação de codependência? Como assim, Adriana? Eu tô rindo aqui porque eu tô inventando aqui, tô criando polêmica. Por favor, que a gente ama polêmica. Não, só porque eu acho interessante, eu acho que foi a Ana que falou, né, essa questão que isso é muito comum também, né? Ao mesmo tempo que ela não quer, que é uma violência e tudo, muitas vezes a pessoa está carente e ela sente que é um gostar dela, né? Então eu fiquei imaginando, será que às vezes quando ela se refere a Deus, ela não está dizendo dele, entendeu? Mas aí foi meio viagem aqui, entendeu? Aí, igual vocês falaram, é interpretação também, né? Sei lá. Eu acho que ela usa essa figura de Deus exatamente porque ela quer se esquivar de falar a verdade para a mãe, né? Acho que ela tem. E esse se esquivar, eu estou falando por medo mesmo. Eu acho que ela tem medo de falar para a mãe, né? Porque esse homem, ao que tudo indica, já falou que ela não Ameaça. pode contar para ninguém, que ela só pode contar para Deus, e aí ela envia essas cartas. Eu acho que ela até faz uso dessa figura, desse nome Deus, para ela não falar a verdade, assim, pra ela talvez se esquivar, né? Esse livro está me parecendo que ele vai precisar ser lido com bastante atenção, né? Porque tem muitas entrelinhas aqui, né? Tem muita coisa que é mais não dita do que dita, né? Então precisa ser lido assim sempre com com essa visão, né? De que nem tudo que está escrito aqui tem coisas que estão né? Assim que não estão sendo ditas aqui. Sim. Vai ser bem interessante a leitura disso. É aquele Ana, livro por favor? É aquele livro que a gente acha que vai ler rápido, ok, a gente vai ler rápido, né? Pode Porque até ler é rápido, né? curtinho, mas esse ler rápido, né? Pode deixar muita coisa para trás que a gente não percebe, né? Com E, certeza. e aí agora eu estava aqui, peguei uma página aleatória e me lembrei da irmã, da Nete, né? A Nete é a irmã da Cecília, né? Que chama a nossa narradora, pelo visto, que está ali na Cile, Sally. É, Cele. Celi. Tá, então aí eu já começo a ficar preocupada, porque se a Nete é irmã da Sally, e se o possível abusador é o pai da Nete também, né? Então aí já começa a ficar meio mais preocupante, né? E ele não quer perder a Nete, né? Porque a Nete é jovem, né? Então, tipicamente um pedófilo, né? Então, a Sally já está muito velha, já tem 20 anos, né? Então, ele quer mandar ela embora para ficar com a Nete.
Então, Pode ser que não tenha 20, né? Como a Janaína falou. como é que é, Fábio? Pode ser que ela não tenha 20, né? Pode ser que Ah, o sim, cara é. ele seja um Essa passagem mentiroso, de né? tempo aí ficou, né? E Mas aquela você coisa, falou. o Oi, Fábio desculpa. estava, imagina, Pode falar. o Fábio estava falando essa questão de, né, de ler com muito cuidado, porque uma coisa pode dizer outra, e a gente tem que pensar que ele está narrado em primeira pessoa, ele é epistolar, né? Então é um ponto de vista, né? Então, e o que eu acho maravilhoso das narrações em primeira pessoa, né? Com certeza. Já que você tocou nesse ponto da irmã, Ana, uma das coisas que me deixa muito pensativa é a preocupação da nossa narradora com a irmã. Na página 13 ela fala: eu fico pensando que ele bem podia achar alguém para casar. Eu vejo ele olhando para minha irmãzinha, ela está com medo. Mas eu falei que vou tomar conta dela, com a ajuda de Deus. Então, ela não quer que a irmã dela passe pelo que ela passou. Na página 15, a mesma coisa. Ela diz assim: tem vezes que ele ainda fica olhando para a net, mas eu sempre atrapalho ele. Agora eu vou dizer para ela casar com o senhor fulano. Eu não vou dizer por quê. Eu vou dizer para ela, casa com ele, net, tenta ter um ano bom na sua vida. Então, existe também, eu acho que uma expectativa, uma perspectiva de que a irmã não sofra o que ela sofreu. Mesmo ela não entendendo 100% do que aconteceu, ela sabe que não é algo bom. Ela sabe que é algo que a machuca. Então, ela quer afastar a irmã dela de algum jeito. Mas, pelo visto, ele está sendo irredutível. Ele quer que a irmã fique. O que mais que temos aí? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Destacar? Ah, sim. Ah, Pode falar. não, que me chama atenção assim, como porque aparece ali a hora que ela fala do retrato da Shuggy Avery, né? Então eu vejo que ela olha para aquela mulher e ela idealiza, né, algo como se fosse. E tem algum outro momento que ela fala que ela não olha para os homens quando ele bate nela, né, na igreja, que ele acha que ela olhou para outro homem e ela diz que ela não olha para outro homem, que ela olha para as mulheres, né? Então talvez no sentido assim de que olha para as mulheres, né, pensando, será que ela passa pelo mesmo que eu? Ou será que ela é como a Shuggy Avery, né, que tem uma vida, não sei, que é bonita, porque em algum momento ela fala dos olhos da Shuggy Avery, né? Então a gente percebe que ela vê ali talvez uma idealização, né, do que seria uma mulher feliz, uma mulher que não passa por o que ela passa, né? E joga uma outra possibilidade ainda, Ana. Será que ela se sente atraída por mulheres? Porque quando ela fala que ela olha, né? Eu quero tentar encontrar, se alguém achar. Na É página 13. Não, na a 13 não, na 15. 15. Na Eu nem 15. olho para os homens. Essa que é a verdade. Eu olho para as mulheres, sim, porque não tenho medo delas. Então, só joguei uma coisa, tá? Mas ela olha para as mulheres e ela fala muito também dessa Shuggy, né? Da parte do retrato mesmo. Se eu encontro aqui, ela fala que é a mulher mais linda que ela viu. Então, assim, eu acho que pode existir uma idealização, sim. Existir beleza, porque ela fala também que ela é mais de 10.000 vezes mais bonita do que ela. Então, acho que existe também uma questão da baixa autoestima, de não se achar bonita, enfim, mas ela vê beleza na Shuggy, ela fica olhando ela dentro de um casaco de pele, ela fala do cabelo, e algo que eu acho muito sensível quando ela diz, ela tá rindo com o pé em cima do carro de alguém, mas os olhos dela tão sério, um pouco triste. Olha que sensibilidade. Ela vê na fotografia a mulher rindo, toda bonitona, mas ela percebe tristeza no olhar. Então eu acho que ela tem uma sensibilidade muito grande, né? E ela fala que ela fica a noite toda olhando para esse retrato. Inclusive que ela sonha com a Shug. Então, só joguei isso aí, tá? Não quer dizer que seja, não quer dizer que, mas é porque é isso. O Eu livro não, ele eu traz não tinha muitas.
possibilidades, né? Muitas. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, eu pensei mais mesmo como uma admiração, né, por ser algo tão distante dela, um Eu acredito que ideal. também seja, viu, Ana? Eu acho que também existe uma admiração também. E eu já nessa questão, quando citou lá da igreja, já pensei que ela acabava olhando para as mulheres e não para nenhum homem, para tipo fugir da possibilidade de qualquer outro homem poder fazer alguma coisa dessa com ela. Ela já nem olhava para não correr risco. Então vai olhar para as mulheres, que é onde ela se sente mais segura. Também, eu acho que existe muito medo, né? A figura masculina se apresenta como. Até tem uma. Onde que foi? Eu acho que é nos 1001 livros. Eu estava olhando para poder montar um material de apoio. Deixa eu ver se eu deixei marcado. Ah, não, isso aqui é uma outra coisa. Deixa eu procurar aqui, porque eles falam sobre essa construção da figura masculina. Deixa eu ver onde que tá. Vocês sabem, né, que tá aqui nos 1001 livros. Eu vou colocar no material de apoio o texto também, mas os textos já vou avisando que ele é cheio de spoiler, tá? Cheio de spoiler. Cadê? 726. Cadê? Ele fala alguma coisa disso. Ou eu tô muito doida. Pode ser que eu tô muito doida. Vamos ver. Aqui, ó. Quando fala da cor púrpura, isso aqui é uma cena do filme, tá? E aqui diz assim: feminista e ativista dos direitos civis, Walker é criticada por ter criado um retrato supostamente negativo dos homens afro-americanos. Então, essa é uma informação que está aqui. Mas eu acho que é isso, né? Porque é uma. Realmente, né? Imagina você, super jovem, sendo estuprada. Qual que é a imagem de homem que você tem? Vou correr, não vou nem olhar, porque pode ser que ele faça a mesma coisa comigo, né? Então tem medo aí também. Então, eu acho que tudo vai contribuindo para que ela tenha uma certa aversão a homens mesmo. O que mais que temos? Eu marquei um tanto de coisa, gente. Eu só preciso me situar aqui, me organizar. Se vocês quiserem ir falando. Ah, sim. Quando fala, por exemplo, dessa nova esposa, né, ele veio para casa com uma moça dos lados de Gwei. Ela é da minha idade, mas eles casaram. E tem embaixo ela diz assim, quando ela tem uma hora que ela fala, mas não é aqui não, que é muita criança na mesma casa, né? Então, ela consegue identificar também que, peraí, chegou mais uma criança aqui, alguém da minha idade, mas ela está ocupando o lugar que era da minha mãe. Então, é confuso, né? Ana, pode falar. Não, é porque eu estava lendo, me passei o olho aqui por um trecho, né, perto daqui de onde você falou, que ela diz assim, é o final da página 15, né? Uma menina na igreja disse que a gente pega barriga quando sangra todo mês. Eu não sangro mais. Então, sabe, me chamou a atenção por que, que ela não sangra mais, né? Ela está se referindo à menstruação aqui. Ela é jovem, ela é muito jovem, né? A gente acha, né, Fábio, que ela tem no máximo aí 20 anos, e aqui acho que ela nem tinha dito a idade ainda, né? Então, eu fiquei pensando, por que Parece que ela será parou, que... né, de menstruar, né? Então, O, né? né? Aí, aí eu fiquei pensando, será que algo. Porque não mencionou ainda, mas se ela passa fome, por exemplo, se ela é uma criança, uma adolescente subnutrida, né? E aí a Nina falando agora essa questão de ter tantas crianças na casa, e agora mais uma mulher, né? Então, não sei, só fiquei pensando. Essa parte que você destacou, Ana, eu até escrevi aqui na minha edição. Ela está doente? Porque, por que ela parou de sangrar, né? E tanto que na página 19, o pai dela, quando vai falar com esse senhor fulano, ele diz assim, olha, ela é feia, mas no estranho o trabalho duro, e é limpa, e Deus já deu um jeito nela. O Senhor pode fazer tudo como o Senhor quer, e ela não vai botar no mundo mais ninguém.
para o senhor dar de comer e visitar, ou seja, ela não vai engravidar mais, né? Ela já teve essas 2 crianças. Será que ela... Provavelmente ela teve algum problema de saúde, né? Como a Ana falou, essa questão de estar subindo. A gente não sabe qual que é a situação dela, né? Mas o fato é que ela tem a saúde dela está debilitada, ela não pode engravidar mais. A gente não sabe o que aconteceu, porque existem saltos, né? Saltos muito longos de tempo. Eu fiquei tão triste quando a gente leu esse trecho esse abusador, né, que a gente não sabe quem é, que diz, ela é feia, sabe? Me deu assim, me cortou o coração, sabe? Ela é feia, mas uma não estranha o trabalho duro. Nossa, achei tão triste. Quer Ele é dizer, tantas outras. muito cruel, ele Uhum. é horrível. Sempre que esse homem aparece é terrível. Por tudo que ele faz, por tudo que ele fala, é bem cruel. E ela fala também da agressão, né? Ela fala, ele me bateu hoje. Então, além de tudo, né? O cara estupra, o cara bate. E aí, como que é tudo isso na mente dela, né? Com o tempo, como que ela vai elaborando tudo isso. E aí, uma outra preocupação dele, né, para mandar ela embora, é que ela exerça alguma influência nas outras mulheres, nas outras meninas da casa, e ele não possa abusar delas também, né? Porque nessa página aí que a gente está lendo, logo na sequência, quando ele fala que ela é feia e que mas não engravida, ele diz: a verdade é que eu tenho que me livrar dela. Ela é muito velha para estar vivendo aqui na casa e é má influência para as minhas outras meninas. Então, além disso, tem essa questão. E ele fecha o capítulo dizendo: e outra coisa, ela é mentirosa. Porque ele já coloca nela essa faixa de mentirosa, porque tudo que ela disser, ele vai desmentir, né? Se ela falar algo, porque ele abusa. Não, tudo mentira, ela é mentirosa. Então a gente vê também que é uma. A gente percebe que é algo que muitos homens utilizam, né? Principalmente quando estão numa situação muito parecida a essa, de falar, a mulher é louca, a mulher é mentirosa, não. Essas relações abusivas que a gente vê, né? Não, imagina ela mentirosa, e não acredito no que ela vai falar. Eu tô lembrando, agora viajei, gente, eu fui lá para Jane Eyre, lembrei de Jane Eyre, que tem um momento, né, que ela sai da casa da madrasta e que ela vai para o internato, e a madrasta fala algo parecido, assim, olha, e assim, não dá muita trela, porque ela vai falar, não, porque essa menina aí é mentirosa. Que a madrasta fazia horrores também com a menina, né, assim, lógico, não tô falando, não é isso aqui não, tá, gente, não é de abusar assim, mas outros tipos de abuso, né, psicológicos e tal. E ela disse isso quando o inspetor vai lá na casa dela. Ela falou, olha, então, que essa menina falar, cuidado, porque ela mente, é muito mentirosa. Então, é meio que já joga esse rótulo na pessoa, porque aí já não corre o risco de ser descoberto, né? O que mais que temos aqui? Tá, uma outra coisa também que eu acho que às vezes talvez dificulta um pouco, e a gente tem que voltar e fazer uma nova leitura, são esses diálogos, né? Não tem aquela demarcação tradicional de travessão e tal. Então, aqui, por exemplo, na página 18, tem uma hora que ela coloca: Senhor Fulano fala, bom senhor. Só que aí ela vai marcando tudo com vírgula. Então, se não tiver muita atenção, a gente se perde e nem entende que é uma fala. Então, acho que assim, vai fluir muito bem, mas a gente vai ter que ter um cuidadinho para ir pegando as coisas que ela vai jogando, porque ela joga muita coisa, né? Tem Ela joga... mistura de numa frase, ela tá falando com esse abusador, aí na outra ela já está num pensamento interno, né? Principalmente na cena da igreja, né? Que no parágrafo, uma hora ela está falando, eu nem olho para os homens, essa aqui é a verdade. Aí depois ela chega e fala, talvez porque minha mãe me botou maldição, o senhor acha que eu fiquei com raiva dela. Eu entendi que o senhor aqui, ela está voltando a falar com ele, com o abusador, né? Não Deus, ou não.
Eu já entendi que é Deus, Fábio. Tá Esse vendo? livro nós vamos ter Você vê, né? diversas Na hora que eu terminei interpretações. de falar, na hora que eu terminei de ler, aí eu falei, putz, acho que ela tá falando com Deus aqui. Eu achei que ela tinha Mas o bom voltado é a isso, a falar, gente sabe? acha um Ela negócio e fala, falava com mas o será que é abusador, aí isso? voltava a pensar internamente, aí voltou a falar com ele. Mas não, eu acho que agora é com Deus mesmo. É. Aqui eu tenho a impressão de que ela está falando com. Eu acho que ela sempre muito entre aspas, né? Mas eu acho que. Gente, vocês estão ouvindo? Peraí. Vocês estão ouvindo o latição? Eu acho que está chegando uma pizza e aí os cachorros eles ficam enlouquecidos quando alguém chega no portão. Não tá, tá muito forte, né? Vou fechar meu áudio, só um minutinho. Vocês podem Não, falar. tá tranquilo. Acho que agora deu. Mas eu até perdi o que eu estava falando. Não, aqui eu acho que ela está falando com Deus. Aqui eu acho. É, Mas pode ser que não seja. Entendeu? Pode ser que não seja. Não temos certeza. eu vou buscar ler com Fica de cuidado, livre sabe? interpretação. Talvez ler um parágrafo mais de uma vez, porque vai ser. Não é um livro grande, né? Mas, assim, tem muitos significados, né? Dentro de um parágrafo, né? Olha Olha só. quem chegou! Ei, Paulina! A Nina, dá oi pra tia Nina. Ei, lindeza! Você tá joia? Fofura! Participação especialíssima. Ela tá falando lá, ó, alguma coisa. Você quer falar? O que você achou do livro? Legal? É uau? Ela aprendeu quando ela gosta de uma coisa, ela fala uau! Que fofura, que fofura. Mas Eu sabe o que não é uma... sei, Pode falar. desculpa. Não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas em alguns momentos me deu a entender que a mãe dela, de alguma forma, soube dessa relação que ela tinha com o abusador. Quer dizer, é relação que a gente não pode chamar de relação, né, gente? Enfim. Porque ela diz que a mãe morreu praguejando. Ela gritou comigo, ela praguejou comigo. E tem um outro momento, eu estou tentando achar que lá onde a gente leu, que o Fábio ficou em dúvida se estava falando de Deus ou do abusador, que ela diz assim, na página 15, né, na minha edição. Eu senti a pena da mamãe. Tentar acreditar na história dele matou ela. Então, não sei, às vezes me dava a entender isso, que ela descobriu de alguma forma, né, isso que acontecia, e a gente sabe que muitas vezes as próprias mães preferem acreditar nos parceiros do que nos próprios filhos, né? Então, me deu essa impressão, né, que ela morreu gritando, né, praguejando, você é alguma coisa, como se ela, a criança, fosse culpada, né? E ela sempre tentou acreditar na história que este abusador, que era companheiro dela, contou, né? Sim. Nossa, Ana, perfeito. Perfeito. Encaixou tudo, fez bastante Muito, sentido. muito. E vou te falar, isso acontece muito. Assim, muitos casos, por exemplo, que a mãe separa e tem um novo companheiro e ele passa a morar na casa e esse companheiro passa a abusar das crianças e eu já vi vários casos assim de alunos e ex-alunos que disseram: "A minha mãe não acredita em mim. A minha mãe não acredita em mim". E aqui, né, quando fala tentar acreditar na história dele matou ela. E até uma hora que ela fala também que a mãe fica olhando para ela, não tem? Não sei se eu vou encontrar isso agora. Que ela fala que a mãe fica olhando depois do que acontece. Não vou achar agora.
Não vou achar, mas tinha um momento que eu fiquei com a impressão de que a mãe estava olhando para ela. É engraçado, né? Muitas coisas que eu não me lembrava, assim. Eu acho que essa segunda leitura a gente também às vezes fica atento para coisas que a gente não observou na primeira, né? Muita coisa que eu não me lembrava de ter pegado, assim, de informação. A gente estava falando um pouco dessa linguagem, né, que às vezes dificulta entender, porque é tudo junto e misturado, e até a própria escrever do jeito que fala, né? Não sei se alguém já leu Flores para Algernon. Não, não li. É muito assim, e além disso, no começo é escrito muito errado, né? Então, até a gente pegar e depois, ao longo do livro, vai melhorando, né, essa escrita dele, porque faz parte de todo o processo que a história conta. Mas quando eu vi ali que tinha esses erros, né, na hora me veio à mente Flores para Algernon. E depois o Fábio comentou que leu O Som e a Fúria, né? Que tem Sim, ali foi. aquele narrador que tem problemas mentais, então Algernon também é assim. Ai, E tenho vontade de ler esse, viu, Ana? é muito legal porque é um recurso narrativo, né? Faz parte da história, né? Talvez se fosse escrito de outra forma, a gente veria a história também de uma outra maneira, né? Verdade. Eu acho que essas marcas, elas são importantes mesmo para a construção, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Walter Hugo Mãe, né? Ele que colocou as minúsculas, né? Depois ele acabou meio que abandonando as minúsculas e tal, porque as pessoas começaram a associá-lo como o escritor das minúsculas, mas assim, eu acho que são recursos que vão tornando o escritor único, né? E a obra deles muito em um lugar mesmo que se difere. Eu penso também, por exemplo, no Saramago, né? Essa questão de seguir, né? De abolir, assim, de um certo modo, as pontuações, a travessão, e é isso, eu acho que eu gosto, sabe? Porque vai, eu acho que me desafia também, sabe? Me faz sair da zona de conforto do tradicionalzinho. Eu gosto, por exemplo, desse tipo de história que não me entrega tudo, porque às vezes quando me entrega tudo eu tenho a impressão de que o escritor está me subestimando, sabe? Então eu gosto que ele puxe, que ele não me entregue tudo, que ele me faça seguir para um caminho e depois ir para outro. Não sei vocês, mas eu gosto. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes falam assim, ai, mas é cansativo. Eu gosto. Ah, eu Eu acho que é gosto. um elogio que o autor faz, de certa forma, para. Não, que ele diz assim, olha, você escritor é inteligente para entender nas entrelinhas, né? Eu também sou a favor disso. Nada entregadinho, mastigado. E eu gosto também quando tem isso, sabe? Coloca uma informação aqui, aí mais para frente aparece uma outra informação que vai complementar aquela, sabe? Não é tudo jogado de uma vez, ó, né? É que, como essa questão da mãe, né? Primeiro a gente tem uma informação, você fala, ah, ok, isso daqui quer dizer o quê? Aí lá na frente a gente tem, né, o complemento da informação. E eu também gosto quando, né, isso nesse livro acho que vai acontecer muito, que por não ser tão explicado ou colocado de maneira muito direta, a gente tem várias interpretações, né? Eu acho isso muito legal. Tem bastante do que eu vi um vídeo teu, menina, que você fala que tudo depende também muito do momento, né? Às vezes a releitura de certas coisas, para cada um, talvez essa história vai impactar de alguma maneira, né? E numa releitura, né, futura, eu estava falando com a Lorena de um livro que eu estou lendo aqui, que é um livro super famoso. Eu tô assim decepcionado até agora. Chama A Mão Esquerda da Escuridão, né? Da Ursula Le Guin. E Não está gostando, é? eu não posso dizer, não posso concluir, né? Eu li um terço do livro, mas assim, tá uma leitura para mim, a temática é muito interessante, tem momentos que são brilhantes, mas assim, a forma dela discorrer o andamento das coisas é muito lenta e muito repetitiva. Não sei se é de propósito
ou se... Mas, assim, tem muito a ver, às vezes, com o nosso momento, com a nossa relação com aquele tema, né? Às vezes, se aquilo se encaixa com a nossa forma, né, às vezes, até de pensar, né? Muita forma às vezes, a gente se sente mais atraído por escritas que mexem com, né, que lá no fundo da gente se conectam com como a gente pensa também, né? Mas, enfim, eu sempre busco livros que me provoquem também. Eu acho que é legal. Isso é que faz a gente, né? E eu acho que faz a gente evoluindo, né? E chegando às coisas de outras formas. E Bora. só de tudo que a gente falou aqui, né? De coisas que vocês colocaram assim, tem coisas assim que eu não teria notado mesmo aqui, que vai me ajudar muito na leitura daqui para frente, né? Muito É o que eu assim fiquei pensando agora. Perdão. né? Não, não, já concluí. É o que eu ia Acho falar, que eu fiquei que pensando agora como que eu vou ter que pensar para as próximas partes aqui, né? Porque conforme você estava fazendo a primeira leitura, alguns pontos eu ficava em dúvida, mas pensava, ah, não, isso talvez vai ser explicado um pouco mais lá na frente. E de repente não, né? Algo que a gente vai ter que ler mais devagar, com mais calma, talvez até mais vezes para poder captar, porque ali já vai estar aparecendo alguma mensagem. uhum, Ô, Flávia, eu acho que é muito isso. Eu falo porque acho que durante uma época, eu enquanto leitora, né, isso fazendo um gancho até com o que o Fábio, eita, Fábio e Flávio, é tudo com F em inglês. Mas assim, eu acho que houve um momento em que eu esperava coisa, sabe? Do tipo, ah, não, ele vai me entregar isso ali na frente. Ele vai me explicar isso. E às vezes não. Às vezes ele não vai te entregar exatamente porque ele quer que você elabore coisas. Então, isso eu acho legal até para a gente não criar expectativas de verdade com o livro. Porque às vezes eu vejo que as pessoas frustram com determinados livros, e não que seja um problema se frustrar, às vezes a gente realmente não funcionou para a gente, está tudo certo. Mas é, às vezes é uma expectativa que a gente coloca. E eu falo que eu, por muito tempo, eu fui uma leitora. Que palavra usar? Às vezes eu uso imatura, tá? Mas exatamente por isso, porque eu criava uma expectativa e eu queria que aquela expectativa fosse alcançada, mas era uma expectativa minha. Então, eu acho que é interessante a gente ter isso para a gente ter uma mente aberta mesmo, do tipo, deixa o livro fluir, deixa eu fluir junto com o livro, deixa eu buscar fazer as minhas elaborações, as minhas interpretações, mas deixa eu ver para onde a Alice Walker quer me levar. Eu acho que isso traz também um respiro, sabe? De não ficar criando muitas coisas. Eu acho que é um livro para a gente ir sentindo, para a gente ir construindo, mas tenha em mente que essa narradora ela não vai entregar tudo, até porque até então ela está escrevendo as cartas para Deus e nessas cartas ela vai colocar, ela vai selecionar ali os recortes que ela quiser. Isso é importante pensar, né? Porque não é uma narrativa em primeira pessoa simples. É um romance epistolar. Então, o que ela vai selecionar para colocar nessas cartas, né? Então, mas eu acho que esse é um caminho mesmo. Eu acho que esse é um caminho e até um caminho mais leve, sabia? Sem grandes expectativas. Mas eu acho que a Alice ela já mostrou para que ela veio, né? Ela mostrou por que ela veio. Eu acho que é um livro também que o pessoal fala, né? Esse livro Denúncia. Eu acho que ela dá voz a muitas mulheres aqui. A muitas mulheres. E quando a gente pensa em tantos livros, né, a gente falou disso no Menino de Engenho também, que claro que é um recorte da época, é um recorte perfeito da época, mas é um menino, é um neto de um senhor de engenho. Então, quer dizer, às vezes a gente quer ouvir também de uma outra perspectiva, não do dono do engenho, mas do cara que está ali trabalhando no engenho, porque às vezes é romantizado, né? E aqui porque para e pensa, se fosse uma narrativa, por exemplo, do ponto de vista desse homem, a gente pensa em Lolita, né? Vocês já leram Lolita? O Humbert narrando, né? É aquela narrativa toda romantizada. Então,
Então, e tem gente que interpreta dizendo que não, ele era apaixonado pela menina, era um romance. E a gente sabe que não era um romance, né? Enfim, já fui lá para Lolita, né? Pelo amor de Deus. Já volto aqui. Também é um livrinho pesado, viu? Lolita, dureza, dureza. Foi de um dos meses, né, do clube. Acho Foi, que foi. Lolita foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto livro que a gente leu. E olha só, eu não consegui ler a Lolita da primeira vez. É pesadíssimo. Meu estômago, de verdade, ele embrulhava. Não dei conta de ler da primeira vez. eu não Aí, tô preparado ainda psicologicamente para ler isso. a gente nunca tá. A gente nunca tá. Mas é bom selecionar um momento que você vai estar mais aberto, né? Porque é pesadíssimo. A Adriana falando, Lolita muito bom. é muito bom. Em questão estilística, é surreal, assim, o que o Nabokov fez. É um livro muito bem escrito. Muito, muito bem escrito. Se não me engano, ele é cheio de partes em... É francês que ele coloca, você tem que ficar toda hora pesquisando, assim, porque o narrador é erudito, né? É um livraço muito bem escrito. E que surge também a partir de uma notícia, né? Que o Nabokov lê uma reportagem de uma menina que passou pelo que a personagem passou. Ele lê essa reportagem e ele escreve o livro inspirado nessa reportagem. Muito, muito bom. Mas pesadíssimo. Não Você lê vê a junto com minha, isso aqui, não lê junto com isso aqui, não, pelo amor de Deus. pra ver a minha resistência ainda para Lolita, né, que eu acho que um dia eu vou ler, né? Tem um filme deve ter duas adaptações, se não me engano, né, Isso, eu do assisti Lolita. uma. Uma a primeira, acho que foi do Stanley Kubrick, né? O Stanley Kubrick é um diretor que eu vi praticamente todos os filmes dele, mas Lolita eu não quis ver, apesar de ser dele, né? Mas tem coisas que a gente tem que enfrentar mesmo, tem que ler, né? Mas a gente vai no nosso momento também, né? No momento certo. Aí, assim, intercala com uma coisinha mais leve. Agora que a gente está lendo isso aqui, tenta pegar uma outra coisa, uma coisa mais levinha, para dar uma aliviada, entendeu? Porque senão a gente Você dá terminar o mês ficou estressadíssimo, né? puxada, viu? Puxado pra gente. A Paulina tá fazendo a festa, hein, Paulina? Você tá fazendo a festa aí com a mamãe? O que você está fazendo? Parecia que ela estava com um livro uma hora aí, ou não? Sim. Ah, tá. É uma leitora mascote, entendeu, Fábio? Nasceu nos livros. E Patrícia, me conta, o que você achou? Você quer pontuar alguma coisa que te chamou a atenção? Tá assustada com o livro? Vai dar certo? Não sei se a Patrícia tá aí ainda. Eu acho que ela tava com problema no áudio, viu? Ah, é verdade. E a Rê também saiu, acho que a Rê ficou assustada. Ficou assustada, saiu. Não, mas a Rê não tá muito bem da voz. Vamos ver. É uma história muito impactante. E eu acho que quando eu fui ler, eu falei, gente, essa primeira carta, eu acho que o pessoal vai desistir do livro, a primeira carta. Porque a primeira é ela descrevendo a cena, né? Mas vai ser uma travessia bacana. Vai ser. Vocês querem Eu destacar cheguei mais alguma coisa? imaginando que ia ter uma meia dúzia de cartas antes de começar a ficar pesado já. Fiquei em choque na primeira. Você achou que ia preparar, né? Que a Alice Walker ia preparar a primeira. Achei, ia começar a contar de leve. Depois que ia chegar a parte pesada. Porque na primeira linha ali já chegou com tudo. Quem Com sabe o tudo. pior já passou, né? Mentira. Mas ó, a gente já é preparado para tudo, então o que vier agora é lucro, É verdade. não Ah, é? sim, Você já já. provou esse negócio pesado. A Adriana falou, já chegou chutando a porta, é isso. Pessoal, eu vou me despedir de vocês para poder dar banho nessa mocinha aqui, que ela já está bocejando. Ana, vamos fazer o nosso print, então? Pode Para que ser. você saia, você topa? Sim. Vamos fazer? Ó, quem tiver com livro, quiser mostrar, quem tiver com
a câmera fechada e quiser Vai abrir, mostrar fique o à livro? vontade. Quem Mostra. não quiser abrir, tá tudo certo também, a gente respeita o coleguinha que não quer abrir a câmera. Flávia, se você quiser arredar um pouquinho para trás, porque deu uma cortada em você e no livro. Quem vai segurar, que fofura! Ai, não aguento. Vamos lá? Cadê meu print aqui? 1, 2, 3 e... Dá risadinha. Espera aí que eu vou abrir, gente. Só um minutinho que eu vou tirar outro para Depois a garantir. gente liga. Depois a gente liga. Deixa eu ver aqui, gente, só para Pronto. garantir. Isso. Tirar 2. Gente, vou fazer uma coisa, só um minutinho. Já vou Uma sair. limpada ali na câmera. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3 e... Pronto, ótimo. Já vou abrir um outro aqui. Ana, muito, muito, muito obrigada pela companhia. Eu que Paulinha agradeço. também. Muito obrigada. Certamente vai ser uma leitura aí que vai trazer muitas reflexões e vamos discutir muito no grupo. Vamos sim, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Obrigada pela companhia, pessoal. Bom final de semana. Obrigado, Ana. Bom final de semana. Obrigada. Gente, travou tudo para mim aqui. Eu não tô. Vocês estão me vendo? Sua imagem congelou. Não. O meu notebook travou. Total, não consigo fazer nada. Só falar, né? Eu tô bloqueada. ouvir. Gente, o que aconteceu? Eu acho que sem querer eu cliquei aqui no editor de vídeo e ele é pesado. Será que é isso? Voltou. Agora voltou. Voltei. Parou. Voltou. Isso. Deixa eu só fechar, gente, porque eu acho que é isso mesmo, é o editor. Ele é tão pesado que ele já... Isso. Então, vocês querem destacar mais alguma coisa que tenha chamado a atenção? É isso mesmo? Falamos bastante, né? Da minha parte, acho que foi bem rico, assim. Foi bastante revelador. Algumas coisas foram bem reveladoras, né? E com certeza vão mudar o rumo da leitura que eu teria se eu tivesse começado a ler sozinho. Isso foi bem interessante, assim, de Que bom. me atentar a coisas assim que a partir de agora com um olhar mais atento para algumas coisas que foram citadas aqui. Não, Eu através digo do mesmo diálogo, também, viu? através do diálogo também a gente acaba às vezes descobrindo até dentro de nós mesmos coisas, né, que conseguindo expressar melhor, né, o que a gente entendeu, até confirmar entendimentos, né, ou até revisar. Isso é bem legal, né? O ato de falar, né? Eu acho que tem esse lado muito legal de a gente conseguir às vezes descobrir que a gente tinha entendido coisa que a gente nem estava conseguindo assim elaborar, né? Dentro da nossa mente, quando expressa, aí você coloca e aquilo fica mais vem à tona, né? Isso foi bem legal. Flávia, A minha queria parte falar? foi ótimo. Eu ia dizer o mesmo, assim, agora é repensar e reler com muito mais calma, porque essa primeira experiência foi incrível, assim, de tipo, você ler, entender uma coisa, e aí você vê que outra pessoa também leu a mesma coisa e entendeu outra coisa diferente, e que realmente pode ter as duas interpretações. Vai ser muito legal. Eu acho que essa é a genialidade da leitura em conjunto, sabia? E realmente aquela coisa, né? Não é que a minha interpretação é a certa, a sua é a errada, não. Acho que a gente une e vê um mundo de possibilidades, e é isso, né? A leitura vai reverberando de modos diferentes na gente. Eu fico brincando assim que esse primeiro encontro, quando a gente fez a primeira vez, foi tão legal que eu falei, caramba, eu queria que a gente pudesse se encontrar, de verdade, seria assim um mundo ideal, né? Uma coisa utópica, que a gente pudesse se encontrar todos os dias. Imagina se fosse algo viável, né? Eu acho que seria demais, né? Debater a meta. Uhum. O pessoal fica brincando, porque a gente não tinha encontro nenhum. Aí a menina foi pedir, hoje, Nina, faz o encontro da leitura da primeira meta. Aí a gente colocou. Aí depois, faz o encontro final também, que vai ser legal pra gente fechar. Aí tem o encontro inicial, o encontro final. Aí o pessoal já tá querendo convencer para fazer o dos 50%. Vocês imaginem que loucura, né? Porque são 2 clubes, né? Então, assim, amanhã a gente tem encontro de um teto todo seu para ler e comentar a primeira meta. Segunda, a gente vai ter encontro do fechamento de Nome da Rosa. Terça-feira foi o encontro final do Menino de Engenho. Então, assim,
É muita coisa, entendeu? Cuidado, daqui a pouco você vai entrar numa já falando de outro livro, né? Imagina que loucura. Comentando a meta errada. Desculpa confundir, não é esse livro, imagina que loucura. Mas é o isso, legal é de muito tudo isso bom. aqui, né? A gente consegue explorar melhor a obra, né? A genialidade da obra. E também, assim, com certeza, né? Assim, a cada interação dessa que a gente tem, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? No sentido assim, alguma coisa eu aprendi aqui hoje, né? Então, quando eu for ler mais tarde alguma coisa, um outro livro ou esse mesmo, com certeza uma riqueza muito maior, né? Eu acho que é legal. Quanto mais você conseguir, né, que a gente conseguir se reencontrar para leituras, dentro do possível, né? Mas foi ótimo, foi ótimo. E a gente buscar também, se possível, dentro da rotina corrida, dar uma passadinha lá no grupo. Eu sei que é bem corrido, a gente nem todos os dias dá para poder aparecer, mas sempre que possível, tirem um tempinho para ler, para ouvir, para pontuar Sim. alguma coisa, porque agora essa jornada vai ser de segunda a sábado, né? Então, o que a gente puder ir acompanhando também vai ser bastante enriquecedor para o nosso encontro final depois disso. Beleza. Mas muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Foi incrível. Obrigada Obrigado pela você. disponibilidade, porque eu sei que sua Amei. agenda é corrido. Flávia estava indo para casa, né, Flávia? Ainda Ó, dirigindo. peguei o comecinho dentro do carro, terminei em casa, mas deu tudo Mas que certo. bom. Que bom. Obrigada, obrigada mesmo. Sei que é corrido, ainda mais uma Obrigado a todos. sexta-feira. Então, espero ter honrado esse tempo de vocês. Muito obrigada. A gente se encontra amanhã no grupo. E segunda a gente Foi começa, ótimo. então, a leitura. Ai, que bom, Patrícia. Que bom Combinado, que você então. gostou. Um beijo, gente. Boa Um noite. beijo a todos, bom final de Beijo, semana. boa Um abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau.